Fala, seguidor do esporte! Seja muito bem-vindo ao Redação 123. Vamos falar agora sobre os campeonatos estaduais. Você pergunta para mim, Lucas, mas o meu estado não teve campeonato estadual esse final de semana? Bom, alguns campeonatos pararam por conta aí das datas FIFA, que começaram na última quinta-feira e vão até amanhã, mas a bola rolou em várias partes do Brasil, em todo o cantinho do Brasil teve campeonato rolando em todas as regiões do nosso país. Então vamos primeiramente falar do primeiro campeão estadual de 2023. Dar os parabéns para o Maranhão, que conquistou aí o seu 15º título estadual. O Maranhão, que é a terceira força aí do campeonato maranhense. Lembrando que o Sampaio Corrêa tem 36 conquistas e o Motoclube tem 26. A decisão foi contra o Moto, depois de um empate em 1-1. Nos dois jogos, a decisão foi para os pênaltis e deu Maranhão. Então, parabéns ao Maranhão, que é o primeiro vencedor aí do Campeonato Maranhense desse ano aí. O Campeonato Estadual rolando, o primeiro campeão já temos em vista. E os outros campeonatos estão aí já na fase decisiva. Sabe outro campeonato que chegou à sua parte decisiva? Foi o Campeonato Gaúcho. Lá a decisão também foi para os pênaltis. No sábado o Grêmio conseguiu reverter aí a vantagem que tinha a equipe do Ipiranga, já que o Ipiranga venceu o primeiro jogo por 2-1 lá no Colosso da Lagoa. Na Arena do Grêmio, 2-1 para o Grêmio e nos pênaltis o Tricolor avança para a sua sexta final consecutiva, vai em busca aí do hexacampeonato gaúcho. O Tricolor, o imortal Tricolor, venceu por 5-4. Outro jogo ontem, válido aí pela semifinal do Campeonato Gaúcho, foi entre Internacional e Caxias. Primeiro jogo 1-1, ontem o mesmo placar foi repetido e depois da decisão por pênaltis foi o Caxias quem avançou. Caxias chegou aí então à sua decisão e a gente lamenta aí as cenas de revolta entre os torcedores e jogadores no final do jogo, um tumulto, cenas lamentáveis que não merece nem a gente falar muito, a gente só vai citar rapidamente, mas a final será no próximo final de semana, o primeiro jogo no Estádio Centenário, na casa do Caxias, a volta será na Arena do Grêmio. Bola rolou também, sabe aonde? Copa Verde, primeiros jogos aí da Copa Verde. O Cuiabá venceu na Arena Pantanal a equipe do Goiás por 1-0. E na partida de volta joga por um empate nessa quarta-feira, jogo lá no estádio da Serrinha. No outro jogo, clássico Repá. Deu Remo, Remo venceu pelo placar mínimo, 1-0 Remo para cima do Paysandu. E agora tem a vantagem também na quarta-feira para tentar avançar à grande final, que será aí mais uma vez disputada no estádio do Mangueirão. No Campeonato Paraense, vamos então passar os resultados para você, já que a bola rolou por lá também. Castanhal venceu por 2-0 o Caeté, o Tapajós venceu pelo placar mínimo 1-0 para cima do Bragantino, o Itupiranga perdeu por 2-1 para o São Francisco, o Cametá perdeu também para o Tunaluso por 2-1. E aí o Águia de Marabá e Independente não saíram do 0-0. Campeonato rolou também, onde a bola rolou também foi no Campeonato Pernambucano. E o Santa Cruz mostrou reação. Venceu o Central por 3-1. E agora ainda com um jogo a menos que será disputado na próxima quarta-feira contra o Ibis. Vai aí em busca ainda da sua classificação. Ainda sonha o Santinha. Mas para isso terá que superar aí o Ibis, o pior time do mundo, entre aspas. Pior a gente fala porque disputa aí há 2 anos, né, já o Campeonato Pernambucano na primeira divisão. Ontem foi derrotado pelo Afogados por 1-0 e com esse jogo a menos que tem, a equipe precisa vencer aí os 2 jogos para não se preocupar aí com o rebaixamento, ainda conseguir escapar da zona da degola, a equipe do Ibis no Campeonato Pernambucano. No Campeonato Piauiense, tivemos aí a vitória do Fluminense por 1-0 para cima do 4 de julho. O Coriçaba não deu, né? Acabou rebaixado, mesmo com empate em casa contra o River. O Paranaíba venceu fora de casa o Comercial por 1-0. Resultados aí do Campeonato Piauiense.
A bola rolou também na final do Campeonato Baiano. E lá na final do Campeonato Baiano, primeiro jogo lá em Riachão do Jacuípe, no estádio Valfredão, os donos da casa saíram na frente, mas o Bahia foi buscar um empate 1-1, então, Jacuipense e Bahia, jogo de volta no próximo final de semana na Arena Itaipava, Fonte Nova. O Bahia que tenta voltar aí ao lugar mais alto no seu estado, é o maior campeão estadual, mas já tem alguns anos que não conquista a competição devido a usar aí o campeonato estadual para experimentos, dar oportunidade para a molecada da base, assim como faz o Vitória. Coisa que é muito parecida também com as equipes do Paraná. E lá no Campeonato Paranaense deu a lógica, né? O Atlético Paranaense, que já havia vencido o Maringá por 2-0 fora de casa, na Arena da Baixada também venceu por 1-0 e está na final do Campeonato Paranaense e vai enfrentar a equipe do Cascavel, que passou nos pênaltis contra o Operário. Jogo lá em Ponta Grossa, 1-1 no tempo normal. Mesmo placar do primeiro jogo, a decisão foi para os pênaltis e quem levou a melhor foi a equipe do Cascavel, que venceu por 6-5. Lembrando aí que o Campeonato Paranaense está agora na sua fase final. O primeiro jogo foi 2-1 para a equipe do Cascavel. Ontem foi 1-0 para o Operário, mas nos pênaltis acabou avançando. Vou para cortar essa parte. Tá, beleza. No Campeonato Paranaense deu a lógica. O Atlético Paranaense avançou, conseguiu a vitória por 1-0 sobre o Maringá e está na grande decisão do campeonato e vai enfrentar aí a equipe do Cascavel. O Cascavel, que ontem perdeu por 1-0 para o Operário pelo placar mínimo, havia vencido o primeiro jogo por 2-1 e avançou nos pênaltis pelo placar de 6-5. Então a grande final será entre Atlético Paranaense e Maringá, final aí do Campeonato Paranaense. Agora vamos falar então da quinta rodada do Campeonato Rondoniense. Lá o Guaporé foi derrotado pelo União Cocoense por 1-0. O Ji-Paraná empatou em 1-1 com o Rondonópolis. O Genos perdeu por 4-1 para o Porto Velho. E o Real Ariquemes empatou em 1-1 com o Vilhenense. No Campeonato Capixaba, tivemos a goleada do Nova Venécia por 3-0 para cima do Rio Branco. O primeiro jogo havia terminado empatado em 2-2. E o Vitória, mesmo com a derrota para o Estrela do Norte, por 2-1, acabou avançando porque jogava por dois resultados iguais, então ficou definida aí a semifinal do Campeonato Capixaba assim. Nova Venécia enfrenta o Vitória, Real Noroeste pega aí o Porto Vitória. Já no Campeonato Mato Grossense, União Rondonópolis bateu o Operário por 1-0. No primeiro jogo havia empatado em 1-1 e também avança aí para a grande final do Campeonato Mato Grossense. A bola rolou também no Campeonato Sul-Mato Grossense. E no Campeonato Sul-Mato Grossense os resultados foram os seguintes. Primeiro jogo das quartas de final entre Aquidauanense e Costa Rica. O Costa Rica foi derrotado por 1-0. Vitória aí do Azulão. 1-0 para o Aquidauanense. No outro jogo, entre Novo e Operário, pela primeira vez na história, o Novo bateu o Operário por 2-0. Com esses resultados, times que tinham a desvantagem venceram, agora tem a vantagem na partida de volta, que será disputada aí no próximo final de semana. Já no domingo, ontem, tivemos a vitória, a goleada do Iviema por 3-0 para cima da SERC, jogo disputado em Costa Rica. E na outra partida, vitória do Dourados 2-0 fora de casa também sobre o Coxim. São aí os primeiros jogos do Campeonato Sul-Mato Grossense. Campeonato Tocantinense, chegando aí também na fase semifinal. Bela Vista e Capital ficaram no empate em 1-1 e nos pênaltis
3-2 para o Capital. O primeiro jogo também tinha terminado 1-1. No outro jogo, o Tocantinópolis passou fácil aí pelo Tocantins, vencendo por 4-1. Já havia vencido o primeiro jogo por 4-0. Fará a grande decisão do Campeonato Tocantinense. A equipe do Capital contra o Tocantinópolis. Tocantinópolis e Capital, a final do Tocantinense. Campeonato Acreano, hein? Lá tivemos a goleada do Plácido de Castro, 5-1 para cima do Andirá, fora de casa. E no outro jogo, o Vasco foi derrotado pelo Navas por 3-2. São jogos da quarta rodada do Campeonato Acreano. Aí os outros jogos serão realizados nessa semana com Adesg e Rio Branco e Atlético e São Francisco, Campeonato Acreano. Isso mesmo, aqui você não perde absolutamente nada. Vamos então aqui dar uma olhada agora no Campeonato Catarinense. Campeonato Catarinense também na sua fase semifinal, galera. Chegou aí os jogos de semifinais. O Criciúma bateu o Hercílio Luz por 2-0 jogando no Heriberto Rilse e agora tem a vantagem, podendo até perder por um gol de vantagem fora da sua casa nessa quarta-feira, jogo às 9 horas da noite, horário local. Já na outra partida, a vitória do Brusque para cima do Barra por 2-1, jogando fora de casa. Agora o Brusque tem aí a vantagem também, jogando diante do seu torcedor. São as semifinais do Campeonato Catarinense, que também vai chegando aí às fases finais. No Campeonato Candango, tivemos aí também a definição para a final e vai ser disputada entre Capital e Brasiliense, que se enfrentaram aí na semifinal. Deu Brasiliense 2-0. Brasiliense vai enfrentar o Real. Real empatou em 1-1 contra o Paranoá nesse final de semana. Tá. Beleza. Tá, beleza. Na repescagem do Campeonato Sergipano, tivemos a vitória do Lagarto, 2-0 para cima do Atlético Gloriense. Depois de ter perdido o primeiro jogo por 1-0, a equipe venceu por 2-0 e avançou aí a fase decisiva. Itabaiana e Falcon ficaram no 1-1, mesmo placar do primeiro jogo. Nos pênaltis, Itabaiana avançou 3-0 nas penalidades máximas. Mais jogos para você ligado aqui no Redação 123. Tivemos aí o primeiro jogo da fase de semifinal do Campeonato Amazonense. E lá deu Amazonas 1-0 no primeiro jogo sobre o Nacional. Já no Campeonato Paraibano, a final será disputada entre 13 e Souza. O Souza, gente, goleou por 5-1 a equipe do Botafogo. Botafogo que disputa a Série C do Brasileiro. O Souza não quis saber. Venceu por 5-1. Havia perdido o primeiro jogo por 1-0 e avança para a final. Vai enfrentar o 13, que bateu o São Paulo Cristal por 1-0 no primeiro jogo, placar de 1-1. Agora na Copa do Nordeste, né? A Lampions League foi o que ficou faltando para você e tivemos aí a vantagem daqueles que jogaram na sua casa, fizeram valer aí o mando de campo. Tivemos duas goleadas por 4-0 no clássico no Castelão entre Fortaleza e Ferroviário. Deu Fortaleza 4-0 para cima do Ferroviário. No outro jogo na Ilha do Retiro, o Sport bateu por 4-0 também a equipe do CRB. E outros dois jogos terminaram 3-1. O ABC bateu a equipe do Náutico por 3-1 e o Ceará também venceu por 3-1 contra o Sergipe. A fase aí de semifinal ainda não está definido, nem data, nem horário ainda. Você vai acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos. Esse foi os estaduais pelo Brasil. Rodamos aí várias partes do Brasil. Você estava ligado aí? Torce para time de fora, torce para time local. Estava sabendo aí dos resultados do seu estadual. Aqui você sabe de tudo no Redação 123.